Olá, tudo bem? Nós vamos trabalhar o terceiro capítulo do primeiro bimestre, a população, estrutura econômica e trabalho. Dentro desse capítulo, nós vamos desenvolver com vocês alguns objetivos. Compreender as relações entre população, mercado de trabalho e diferentes formas de emprego. Identificar as características do desemprego, do trabalho informal e da terceirização no Brasil. Refletir a respeito das questões sobre as mulheres brasileiras no mercado de trabalho. Reconhecer questões acerca do trabalho infantil e do trabalho escravo no Brasil. Os principais conceitos que você vai aprender são população, mercado de trabalho, desemprego, trabalho informal e terceirização, mulheres brasileiras no mercado de trabalho, trabalho infantil e o trabalho escravo. Pois bem, nós vamos compreender as transformações ocorridas dentro do mundo do trabalho. Pensem comigo, raciocínio. Nós vivemos numa era de grande transformação tecnológica, né? De grandes transformações tecnológicas. Nós vivenciamos a cada dia a chegada dessas novas tecnologias a todo vapor no nosso cotidiano, né? Imagine isso dentro do setor produtivo, que é aquele setor que necessita dessas inovações dentro do seu setor produtivo. Então, as novas tecnologias de informação, de automação e formas de comercialização atingem, embora de modo diferenciado, o mercado de trabalho em todos os países do mundo. Então, partindo do princípio que isso não é uma situação isolada. Essas mudanças acarretam numa redução progressiva do número de empregos, pois são vinculadas ao objetivo de aumentar a produção com cada vez menos empregado. Por que isso acontece? Lembre-se, o objetivo do capitalismo é lucro. Como é que eu tenho lucro no mundo de hoje? Diminuindo as despesas. Então, máquina não come, máquina não para, máquina não paga imposto, máquina não recebe salário. Se você colocar todas essas características dentro de uma balança ou dentro de um gráfico, vocês vão ver que o saldo para o lado do empregador capitalista vai ser positivo, certo? Além do mais, essas características vão impactar na formação de uma cadeia economicamente ativa de trabalhadores, certo? Então, na imagem é representada uma equipe de soldagem. Olha aí, apenas 3 robôs no processo de produção de peças automotivas. Então, provavelmente eu precisaria de vários trabalhadores aqui nessa linha de montagem, que foram substituídos pelos robôs, certo? Então, a população e o mercado de trabalho. A população economicamente ativa, ela é composta tanto pelas pessoas ocupadas que estão empregados, como os desocupados à procura de emprego. Ocupados podem ser classificados como os empregadores, os donos das indústrias ou das lojas ou do comércio, o empregado, aquele que faz e executa as tarefas, né? E os trabalhadores, que exercem trabalho por conta própria, na economia formal ou informal. A população economicamente inativa é aquela população que não trabalha regularmente. Exemplo, as donas de casa, os estudantes, os aposentados, os presidiários, os doentes, os inválidos e as pessoas que vivem apenas de renda, ou seja, aquelas pessoas que aplicam seu dinheiro e recebem uma quantia fixa mensal. A população e o mercado de trabalho.
Observe que o quadro é composto pelos principais setores da economia. Primário que tem a ver com aquelas atividades ligadas ao setor agropecuário e extrativista. O secundário, pelas atividades industriais. E o terciário, pelas atividades comerciais e de serviços. Se vocês observarem, existe uma diferença entre os países desenvolvidos, representado pela Áustria e Itália, entre os países emergentes, representados pelo Brasil e México, e os menos desenvolvidos, Peru e Etiópia. Observem que, dentro dos países desenvolvidos, nós vamos ter dois setores que possuem a maior distribuição da população economicamente ativa. Como assim? Nos países desenvolvidos, vocês precisam entender duas características: mão de obra qualificada e processo de mecanização. Resultado, maior setor que emprega setor terciário. Nos países emergentes, vocês têm que entender duas coisas: menos tecnologia e menos qualificação. Quais são os setores que mais empregam? Primário e terciário. E nos países menos desenvolvidos, que está abaixo dos países emergentes, os setores que mais empregam são primário e terciário. Primário porque a grande massa da população vai trabalhar nos campos de forma braçal. E terciário porque geralmente algumas atividades como o comércio, inclusive o comércio informal, não vai precisar de tanta qualificação assim. E o setor que menos emprega é o setor secundário, porque provavelmente esse empregado vai ser cobrado dele uma maior qualificação. Como essas áreas são áreas que infelizmente são carentes, são pobres, provavelmente a mão de obra não vai possuir uma qualificação. O desemprego. Pois bem, o desemprego é provocado por inúmeros fatores. Crise econômica gera desemprego. Aumento da tecnologia de informação, de automoção, de produção automotiva ou até mesmo a terceirização gera um desemprego sazonal. O que significa isso? Um desemprego que acontece por períodos, né? Tá? Isso acontece também. Então, vamos lá. O nível de emprego é uma medida de saúde da economia. Como assim? Se eu tenho, dentro de uma população como do Brasil, de 200 e poucos milhões de brasileiros, hoje o quadro de desemprego no Brasil são 13 milhões de desempregados. Vejam, e aí vocês sabem muito bem que a economia do Brasil anda tendo seus picos de declínio, né, de crise. Por quê? Porque não está gerando renda e provavelmente a economia ficará estagnada. Considerando-se em situação de desemprego as pessoas que estão à procura de emprego, mas não conseguem se encaixar no mercado de trabalho. Situações graves de desemprego têm efeito direto na sociedade, na economia e pode gerar, em determinadas situações, um ciclo prolongado e ascendente de desocupação. Então, vamos lá. Desemprego no mundo. Vocês observem aí, o desemprego nos principais países europeus. De 2004 a 2017, nós temos um pico de desigualdade no nível de desemprego. E o que é que acontece nesses países europeus para que haja a formação desse pico ou dessa tabela de desemprego? Primeiro de tudo, nós temos que falar sobre o processo global. Esse processo global
é provocado acentuadamente pelo aparecimento de novas tecnologias. Quais tecnologias? A da informática e a robótica, como nós vimos nos slides anteriores. O robô substitui a mão de obra nas funções mais simples e acabam gerando desemprego. A perda de postos de trabalho provenientes da entrada de novas tecnologias, como é o caso da Europa, é denominado de desemprego estrutural. E o principal problema ou é a principal causa do processo de desemprego hoje nos países europeus. É a substituição da mão de obra humana pelas máquinas. E aí nós temos o nosso amado Brasil, taxas de desemprego no Brasil. Observe que nós também temos picos e elevações. 2013, 14, 2013 dá uma subida, 2014, que é o período em que nós podemos entender como o PAC, Programa de Aceleramento do Crescimento no Brasil. 2014 a final de 2015, nós vamos ter uma estabilidade no crescimento das vagas de emprego formal. Depois disso, 2016 foi um período de instabilidade política no Brasil, instabilidade econômica, e aí houve as diversas crises nos setores econômicos. E aí, o que acontece? Desemprego. Nós temos hoje uma taxa de mais ou menos 13 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. E aí vem a economia informal. Vamos entender o que é o setor informal. É a parte que não aparece nas estatísticas econômicas oficiais. Não é atribuída nem monitorada pelo governo. Não contribui para a previdência social e é desconsiderada da contabilidade do PIB. Então, é um setor da economia que não gera estatística nenhuma para que a gente possa compreender qual o processo de qualidade de vida gerado por essa economia informal. A gente sabe que na economia informal os comerciantes são a base dela, né? E provoca aí um problema estrutural e um problema de governo. Estrutural por quê? Porque nós não sabemos aos dados oficiais. E de governo por quê? Como não gera contribuição social, contribuição de imposto, não é contabilizado para a produção ou para a contagem do PIB, que é o Produto Interno Bruto. A economia subterrânea envolve uma gama extensa variedade de atividades, desde o comércio ambulante, a oficina de fundo de quintal, a prostituição, o mercado negro e, claro, os narcóticos, que são principalmente atribuídos às drogas. Na fotografia, o vendedor em uma rua na cidade de Kolkata, na Índia, a economia informal responde pela maior parte do PIB e da força de trabalho em países que são considerados subdesenvolvidos. E aí nós temos o gráfico mostrando a rentabilidade dos setores da economia informal em anos de 2003 a 2016 e são gerados milhões em reais. Então, é um setor que gera renda, nós estamos vendo. O problema é que essa renda ela não é atribuída, ela não circula de forma significativa para o governo. É tanto que o governo criou o MEI, que é o microempreendedor individual.
certo? Esse microempreendedor, ele paga mais ou menos R$ 45 a R$ 50 e tem como direito uma previdência social, um benefício social, vocês têm direito a um empregado, você paga os impostos por esse empregado reduzido. Então, foi uma estratégia que o governo criou para gerar uma certa estabilidade dentro da economia informal. Pois bem, nesse primeiro vídeo nós vamos ficar por aqui e damos continuidade à segunda parte do capítulo no próximo vídeo. Boa sorte, bons estudos, façam as atividades que estão disponíveis na plataforma. Um grande abraço e até breve.